são inespecíficas, elas podem nos remeter a várias arboviroses, e o que você precisa guardar do quadro clínico da febre amarela é justamente o fato de ter o sinal de Fagé, que é essa dissociação. E quando evolui para a forma grave, o que a gente tem é justamente o aumento da febre, diarreia, icterícia, vômitos com aspecto em borra de café, um quadro que realmente ficou grave. E a gente sempre escuta em classificação de risco, em classificação em grupos A, B, C e D, para dengue. Mas, na verdade, a gente também pode fazer uma classificação, um estadiamento da febre amarela. E, para isso, nós temos o grupo A, B e C. E vamos ver o que a gente tem de característica em cada um desses grupos. O grupo A é a forma leve. Então, é aquele paciente que ele não tem sintomas graves, não tem sinais de alarme, não tem nada que me faça remeter a alguma gravidade do quadro. Já o grupo B é uma forma moderada, e aí ele já tem alguns sinais de alerta. E quais são eles? Vômitos, diarreia, uma dor abdominal intensa, o TGO aumentado, e aí ele vai estar mais do que 500, mas menor do que 2.000, porque se estiver maior do que 2.000, ele já vai para outro grupo. E agora imagina o que é um TGO de 2.000. E creatinina maior ou igual a 1,3. Então, todos esses sinais, eles podem remeter ao grupo B, que é uma doença moderada. E a gente tem ainda o grupo C, e o grupo C é a forma grave da febre amarela. E o que a gente tem? A gente tem oliguria, sonolência, confusão mental, torpor, coma, convulsão, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão, TGO ou TGP maior ou igual que 2.000, a gente tem um RNI alargado maior do que 1,5, creatinina maior do que 2 e plaquetas menor do que 50.000. Então, perceba o quanto que o quadro de febre amarela grupo C é grave. Então, é um quadro bem dramático, um quadro que o paciente ele tem ali sinais de choque. Então, por exemplo, ele pode ter hipotensão, oligúria, tudo que nos remeta a um sinal de choque. E, além disso, coagulopatias. Então, ele tem alteração de RNI, alteração de plaquetas, um paciente gravíssimo. E como que a gente vai manejar esses pacientes? Então, perceba que a gente tem que fazer o diagnóstico, e aí, para o diagnóstico, a gente tem a sorologia, que pode ser feita a partir do 7º dia de doença, e também tem os métodos de pesquisa do agente etiológico. E lembrando que quando eu vou fazer o exame de sorologia, eu preciso saber do status vacinal do meu paciente para fazer uma adequada interpretação do meu resultado. E além disso, para classificar o risco, eu preciso solicitar de exames para o meu paciente: transaminases, hemograma e creatinina, no mínimo. Então, esses exames eu vou pedir para todo mundo, porque eu preciso dele para classificar o meu paciente, grupo A, B ou C. O tratamento, hidratação e sintomáticos é para todos, é o bom e velho tratamento de suporte. Então, assim como na dengue era muito importante a hidratação, aqui também vai ser importante a hidratação, mas aqui a gente tem algumas coisas específicas, porque aqui nós já temos tratamentos específicos. Então, acompanhe aqui comigo. Na forma leve, eu vou fazer um tratamento ambulatorial. O paciente fica em casa fazendo hidratação oral. Já no grupo B, eu vou internar o paciente em enfermaria e vou avaliar se tem ou não a necessidade de transfusão. No grupo C, esse paciente ele vai para a UTI. Eu vou avaliar a necessidade de diálise, lembrando que esse paciente ele tem uma creatinina maior do que 2. Ele tem um TGO, TGP maior do que 2.000. Ele tem coagulopatia. Então, um paciente muito grave que eu vou avaliar aqui, diálise. Vou fazer profilaxia e controle de hipertensão intracraniana e convulsões, que pode ser formas também de complicação. Avaliar a transfusão, e eu vou avaliar, inclusive, uma coisa que é transplante hepático. Então, o grupo C é um paciente que está indo tão mal, que o fígado dele está indo para o espaço. E eu preciso até avaliar mesmo uma transfusão. Um transplante hepático. E um ponto diferente que nós temos aqui é justamente que a gente tem a vacina antimalárica, que ela, antifebre amarela, que ela é indicada para todas as pessoas dentro do Programa Nacional de Imunizações a partir dos 9 meses, e que atualmente nós também temos uma dose de reforço que deve ser feita com 4 anos. Além disso, eu preciso de combate ao vetor, combate e prevenção das picadas, da mesma forma que a gente conversou para a dengue, e a vacinação é super importante e é distribuída aí pelo SUS em todo o território nacional. Lembrando que a gente teve a atualização de 2020, que foi justamente o fato
a partir de 4 anos de idade. É uma vacinação que ela deve ser feita a partir dos 6 meses, não deve ser feita antes. Caso seja cogitada essa hipótese, a gente tem que pesar muito os riscos-benefícios. E para todos os viajantes, né, que venham aqui para o Brasil, é indicada essa vacinação com no mínimo intervalo de 10 dias antes da viagem. Contraindicações à vacina: menores de 6 meses, como a gente conversou, vigência de doença febril aguda, história de reação anafilática a ovo de galinha e os seus derivados, as gestantes, e aí gestante em 2020 isso entrou no auge, porque a gente ficava pesando o risco-benefício, porque a gente estava diante de uma epidemia de febre amarela e a gente tinha muitas pacientes gestantes que fazem parte do grupo de risco e que a gente tinha que pesar se vacinava ou não, uma situação bem difícil. As imunodeficiências primárias e doenças do timo. Aí a gente precisa avaliar, são contraindicações à vacina, porque a gente está falando de uma vacina de vírus vivo, e em caso a caso a gente vai avaliar. Lembrando que a indicação é para todas as pessoas com 9 meses de idade e o reforço aos 4 anos, para todas as pessoas saudáveis, né, sem nenhuma imunodeficiência, sem nenhum problema, miastenia graves e tudo isso. Certo? Lembrando que a notificação compulsória é imediata. Então, a gente não espera que tenha casos de febre amarela, caso tenha notificação imediata até 24 horas. E seguindo aqui, a gente vai falar agora de chikungunya. E chikungunya, a gente também tem transmissão por vetor. E aí aqui, novamente, o Aedes aegypti. Agora, olha aqui, a gente não está falando mais de um flavivírus. Aqui o gênero é alfavírus. E a gente, além do Aedes aegypti, a gente tem outro vetor, que é o Aedes albopictus. Aqui no Brasil, o principal vetor é o Aedes aegypti. Raramente a gente também vê relatado transmissão vertical e por outros fluidos corporais, uma transmissão interpessoal, e já foi relatado até mesmo o isolamento viral no sêmen. Então, são formas diferentes que entram aqui para a chikungunya, e a gente vai conversar um pouquinho também mais para frente para a zika vírus. O período de incubação é de 1 a 12 dias, e a suspeita clínica de chikungunya é um quadro abrupto, de febre, com sintomas gerais, assim como a gente viu nas outras. E o que chama a atenção aqui para a gente pensar em chikungunya é justamente isso aqui, ó, artralgia ou artrite intensa e de início agudo. Então, uma pessoa que não tinha nenhuma história de artrite, de lúpus, nada articular, e ela começa com uma sintomatologia geral de febre, dor no corpo, dor de cabeça, e junto com isso, ela faz ali uma artralgia. Então, esse vai ser o principal pulo do gato para a gente pensar na hipótese diagnóstica de chikungunya. Se o paciente ele for residente ou visitante de áreas endêmicas ou epidêmicas, eu preciso pensar, né, até 2 semanas do início dos sintomas, e eu tenho que lembrar sempre de estabelecer um vínculo epidemiológico, porque o paciente, geralmente essa doença, ela está em algumas regiões do Brasil mais concentrada, e para o paciente, né, por exemplo, se eu moro numa cidade em que não é endêmico e eu não estou vivendo um surto de chikungunya, e o paciente aparece com essa sintomatologia, está com artrite, está com febre, e aí eu estou pensando na suspeita clínica de chikungunya. Então, eu tenho que pesquisar sempre se o paciente fez alguma viagem para a área endêmica, e até 2 semanas isso pode ter acontecido. Certo? Confirmação dos casos se dá pelo isolamento viral, e aí eu tenho o PCR para fazer esse isolamento, ou então a sorologia. A sorologia pode ser coletada tanto durante a fase aguda, quanto a fase de convalescência da doença. Lembrando que aqui na chikungunya, a gente pode ter um quadro mais arrastado, que pode chegar até 3 anos de doença. E outro ponto importante, quando a gente tem um aumento de 4 vezes o título de anticorpos, isso pode mostrar soroconversão entre a fase aguda e convalescente. Preferencialmente, deve ser feito de 15 a 45 dias após o início dos sintomas, ou 10 a 14 dias após a coleta da fase aguda, para fazer essa comparação e para ver a melhora aí dos anticorpos do paciente. Certo? Os casos agudos, a gente tem a febre, tipicamente uma febre bem alta, maior do que 39 graus, uma poliartralgia intensa que predomina em pés e mãos, em pequenas articulações, simétrica, poliarticular, e geralmente ela não está associada à tenossinovite. Outros sintomas
gerais podem acontecer em até 30% dos casos. Desculpa, outros sintomas podem acontecer e até 30% dos casos podem ser assintomáticos. É mais grave em idosos e crianças e o tratamento aqui vai ser suporte, lembrando que a gente deve evitar o uso de AINES e a gente deve ajudar o paciente no controle aí das dores. Os sintomas, como a gente conversou aqui, eles podem ser persistentes, eles podem durar até 3 anos e aí a gente precisa pensar em outras formas de manejo, de controle da dor desse paciente. Tem diversas apresentações clínicas e os fatores de risco para os casos crônicos são a idade maior do que 45 anos, dores articulares pré-existentes, uma clínica exuberante na fase aguda, o paciente que na fase aguda tinha muita dor, que se queixava muito de dor, e por fim, a presença de outros sintomas mais graves, de outras doenças agudas mais graves concomitantes. O tratamento envolve o uso de imunomoduladores, e aqui entra inclusive um antimalárico, que é a hidroxicloroquina, e outras opções, o metotrexato e também o corticoide. Lembrando que as medidas de prevenção se baseiam no controle de vetores e também na prevenção das picadas e é uma doença de notificação compulsória. Para os casos, a gente tem uma notificação semanal, desde que seja em áreas endêmicas. Agora, quando eu tenho um caso em área não endêmica ou um óbito por chikungunya, a notificação é compulsória e imediata, até 24 horas para fazer a notificação, certo? E seguindo aqui, agora a gente vai conversar de Zika vírus. Zika vírus virou auge aí nos últimos anos por conta da sua associação tanto com a microcefalia quanto a síndrome de Guillain-Barré, e a gente vai conversar de tudo isso agora. Primeiramente, o agente etiológico é o Zika vírus, também do gênero Flavivírus. O vetor é Aedes aegypti, e aqui cabe a ressalva de que a transmissão de Zika vírus, ela também pode ser pela via vertical, pela via sexual e até mesmo transfusional. A clínica, a gente faz a suspeita clínica de Zika vírus quando a gente tem uma febre baixa, geralmente dura de 3 a 6 dias, e o marcador na prova para você lembrar de Zika vírus vai ser um rash cutâneo. Geralmente ele pode ser pruriginoso, a prova pode até mesmo abordar isso na questão, mas um rash cutâneo dentro do contexto de uma arbovirose, de febre, de sintomas gerais, você vai pensar em Zika vírus. Outros sintomas que podem ocorrer: a conjuntivite não purulenta, artralgia em mãos e pés, fadiga, aftas, anorexia, vômitos, dor abdominal, mas para a prova, guarda para mim, o rash maculopapular, que pode ou não ser pruriginoso, associado a um contexto que você pense em arbovirose, você vai lembrar para mim de Zika vírus, certo? Correlação com síndrome de Guillain-Barré e microcefalia. A síndrome de Guillain-Barré, relacionada com o Zika vírus, ganhou um grande destaque nas provas nos últimos anos, e eu chamo a atenção para você que o que é que acontece aqui é uma polirradiculopatia desmelinizante inflamatória aguda, que afeta principalmente os nervos motores, então causa alteração aí da motricidade da pessoa. É uma condição imunomediada, então uma condição autoimune que acontece após infecções. Pode acontecer depois de várias infecções virais, mas ela foi muito correlacionada e muito expandida aí com a sua relação com o Zika vírus, mas pode acontecer depois de qualquer infecção viral, incluindo vacinação. A fraqueza é progressiva e para a gente fazer aí essa hipótese diagnóstica, a gente vai fazer um exame do líquor. E o que a gente vai ver no líquor, guarda aqui para mim, marque isso aqui no seu mapa mental. É uma dissociação albumino-citológica. Geralmente tem uma evolução, uma cura espontânea, uma evolução benigna, e o tratamento pode envolver imunoglobulina ou plasmaféresis. Outra complicação associada ao Zika vírus, assim, que ganhou um grande destaque, é a microcefalia. A gente teve um aumento importante dos casos de microcefalia quando a gente teve aí a epidemia inicial de Zika vírus no Brasil. Microcefalia é definida como a medida do perímetro cefálico menor do que 2 desvios padrões do esperado, e quando a gente tem uma diminuição de mais do que 3 desvios padrões, a gente tem uma microcefalia grave. Lembrando que a confirmação é feita através de amostra de sangue, sangue de cordão umbilical, líquor ou análise de um pedaço de placenta, e as gestantes que tenham aí a medida da microcefalia, que já saibam desse diagnóstico, devem ser acompanhadas no pré-natal de alto risco. Tratamento aqui vai ser o suporte, então eu sempre vou fazer o tratamento aí com sintomáticos.
E a prevenção também, eu preciso prevenir a picada dos insetos com o uso de repelentes e o controle dos vetores, evitando águas acumuladas. Lembrando que é uma doença de notificação compulsória. No caso simples de Zika vírus, a gente vai fazer notificação semanal e a notificação é também semanal para a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Agora, se eu tenho uma gestante com Zika vírus ou se eu tenho óbito por Zika vírus, a notificação é compulsória e imediata, certo? Seguindo aqui, a gente vai falar agora de malária. A malária, ela faz parte do plasmódio, né? O causador, o agente etiológico da malária é o plasmódio. E a gente tem algumas diferenciações do plasmódio. A gente tem o plasmódio viva, que é o mais relacionado com os casos, o mais comum. O plasmódio falcíparo, que é o mais letal. E o plasmódio malária, que acontece também com menos frequência. E a gente tem ainda descrito o plasmódio ovale, que ele é ausente no Brasil. Esse protozoário também é de transmissão por vetor, e aí o vetor associado são os mosquitos do gênero Anopheles, que é como se fosse um primo aí do Aedes aegypti, que está relacionado com a transmissão da malária. Lembrando que malária ela é endêmica no Brasil, na região amazônica, tem uma incubação grande de 8 a 30 dias, e aqui eu vou chamar a atenção para vocês, porque aqui a gente tem alguns tratamentos diferenciados, então aqui eu preciso muito da sua atenção. A clínica é de febre alta, calafrio, sudorese profusa, cefaleias, e aí eu posso ter uma febre terçã ou uma febre quartã. E isso é importante porque vai me dar uma dica de qual que é o plasmódio que está relacionado ali com aquele quadro, e também porque é uma clínica marcada dentro da malária. Então, Vivax e falcíparo estão relacionados com a febre terçã, que é aquela febre a cada 3 dias, e o malária a cada 4 dias, que é a febre que a gente chama de febre quartã. Lembrando que talassemia, traço falcêmico e anemia falciforme é um traço protetor para a malária. E ao que tudo indica, a gente tem ali o cinturão da malária acometendo ali a África, região de norte do Brasil, onde a gente tem uma maior incidência de febre amarela, talassemias, algumas hemoglobinopatias que funcionam como fator de proteção para a malária. Então, até um aspecto evolutivo importante em áreas endêmicas, áreas em que sempre conviveram com a malária, a gente teve esse fator evolutivo, que foi os casos que as pessoas conseguiam viver mais quando tinham talassemia ou tinham anemia falciforme ou alguma hemoglobinopatia que favorecia o desfecho da malária. Malária é uma doença grave, séria, então a gente precisa saber mesmo realmente o tratamento. A confirmação, o exame de confirmação mais indicado e que é a indicação do Ministério da Saúde como de escolha é a gota espessa, que eu vou fazer uma análise ali do sangue do paciente periférico e vou avaliar o microscópio se eu encontro alguma estrutura do protozoário. Além disso, eu posso fazer o esfregaço e testes imunocromatográficos. E o tratamento ele varia conforme o agente que está implicado. Então, para o plasmódio vivax ou para o ovale, lembrando que o ovale não acontece no Brasil, a gente tem como tratamento do 1º ao 3º dia cloroquina mais primaquina, e depois do 3º dia, do 4º dia até o 7º dia, a gente vai continuar somente com a primaquina, que é uma droga hipnoticida, então ela dá uma parada lá no protozoário. Para o plasmódio falcíparo, no 1º dia eu vou precisar de um tratamento tríplice com arteméter, lumefantrina e primaquina, e do 2º ao 3º dia eu vou associar 2 medicamentos, o arteméter e a lumefantrina. Certo, pessoal? Para o plasmódio malária, eu vou usar do 1º ao 3º dia a cloroquina, que é um antimalárico aí, ó, de longa data. E na malária grave, eu vou escolher uma das opções. Então, tem 3 opções que eu vou escolher. Ou o artesunato intravenoso mais a clindamicina, ou arteméter intramuscular mais a clindamicina. E quando eu tenho gestantes e crianças, eu vou utilizar a quinina com a clindamicina. Então, para gestantes do 1º trimestre, crianças menores de 6 meses, o tratamento de escolha é esse último, que está tudo descrito aqui. E o que você precisa saber disso aqui para a sua prova? Você precisa saber que o tratamento ele varia conforme o agente etiológico que for
vocês o exame confirmatório com a visualização do protozoário para essa diferenciação, além de saber os aspectos clínicos de febre terçã e febre quartã, certo? A prevenção vai ser o combate ao vetor, a prevenção de picada, e uma coisa que a gente tinha antes e que agora não está mais indicada é a profilaxia para viajantes. Então, por algum tempo, esteve indicada a profilaxia com antimaláricos para as pessoas que iam viajar para áreas endêmicas. E agora isso não está mais indicado, porque a gente já teve um controle melhor da doença. Notificação compulsória na região amazônica, que é a área endêmica, semanal, e na região extra-amazônica, notificação compulsória e imediata. Lembrando que da malária, o que a gente mais vê caindo nas provas é a apresentação clínica. Então, geralmente tem um quadro clínico que coloca periodicidade de febre. E é isso que vocês precisam guardar com mais carinho sobre malária. Certo, pessoal? Conversamos bastante sobre dengue e é muito importante saber toda a classificação e manejo de dengue. Não pode se dar ao luxo, tem que saber tudo. Depois a gente passou um pouquinho conversando de chikungunya, de zika, de febre amarela, e eu chamo a atenção para vocês o seguinte: chikungunya, vamos lembrar de acometimento articular; zika vírus, vamos lembrar do rash cutâneo, que pode ou não ser pruriginoso; de febre amarela, vocês vão lembrar para mim do sinal de Fagé, que é a dissociação entre o pulso e a temperatura; e de malária, a febre periódica, que acontece